Amém. Pessoal, vocês já sentiram saudade de uma pessoa que magoou vocês? Quando eu era mais novo, né? Isso geralmente acontece. Depois que a gente fica mais velho, a gente fica um pouco mais ranzinza e chuta o balde para um monte de coisa. A gente diz assim, deixa isso para lá. A gente pode usar qualquer expressão popular ou alguma mais crente, falar assim, vai para o inferno, quero nem saber. Mas é comum, qualquer um de nós já ter passado por isso. A gente sentir saudade de uma pessoa que magoou a gente, uma pessoa por quem a gente teve um dia apaixonado e a pessoa deu um vacilo com a gente e depois a gente... Poxa, não queria que isso acontecesse, mas aconteceu. Mas já que aconteceu, agora fica afastado, mas de vez em quando podia bater uma saudade, né? Pior quando se a gente tivesse passado por um relacionamento, um namoro com essa pessoa. E a gente já conhecendo o amor de Deus, a gente se pergunta assim, cara, não é possível, como é que pode? Eu sabendo tudo que Jesus fez por mim, sabendo de todas as bênçãos maravilhosas de Jesus, não tem como eu sentir saudade de uma pessoa dessa, não tem como. Mas o nosso coração às vezes nos trai, né? Os nossos desejos carnais, desejos pecaminosos que ainda militam em nós, podem nos trair. E não só isso está relacionado às emoções, né? Alguma pessoa que a gente já gostou, mas às coisas também que a gente se apega, aos hábitos pecaminosos. E é muito interessante a gente olhar para a palavra de Deus e ver situações assim muito absurdas, que a gente se pergunta, cara, não é possível que isso está acontecendo, não é possível que essa pessoa pense desse modo, ou que essa pessoa haja desse modo, ou que esse povo inteiro esteja agindo assim. Uma dessas situações absurdas, que envolve essa saudade de coisas pecaminosas, saudade da escravidão, aconteceu com o povo de Israel. Lá no livro de Números, no capítulo 11, a gente vai ver isso narrado. Você que já conhece a palavra, não deve se espantar com o povo de Israel. Povo que, mesmo diante de todos os sinais, de todos os milagres que Deus poderia apresentar para eles, mesmo diante de tudo isso, de todos esses testemunhos, um povo que deu as costas ao Senhor, se tornou rebelde por diversas vezes. Só que essa situação aqui que a gente vai ler, de Números 11, a gente deixa os versículos 4 e 6 para você pensar como a parte central aí da nossa meditação, mas eu quero que você acompanhe a leitura do capítulo inteiro comigo, para você entender a situação tão absurda que o povo de Israel aqui viveu. Eles tinham acabado de ser libertos da escravidão do Egito. E aí é importante a gente lembrar de alguns detalhes. Vocês lembram das 10 pragas, não preciso nem citá-las, tá bom? Toda vez que o Senhor falava com Moisés, vai lá e fala com o faraó para libertar meu povo, fala que ele tem que deixar a galera ir embora, eles têm que ir para o deserto, vocês vão me adorar. Tudo bem, Senhor, eu vou lá e falo. Claro que Moisés titubeou, ele vacilou um pouco. Peraí, não, mas eu sou um homem de língua pesada, como é que é isso, Senhor? Aí o Senhor levanta Arão vai contigo, vai lá. Aí Moisés vai diversas vezes ao faraó, e o faraó vai dizer assim, tudo bem, Moisés, bacana, podem ir, vocês querem adorar o Deus de vocês? Podem ir. Aí não dava 5 minutos, o faraó se arrependia, falando, não vou deixar nada. Esse povo tem que trabalhar, bando de preguiçosos, isso aí é desculpa, que vai para o deserto adorar quem? E aí o faraó aumentou a carga de trabalho, né? De início ele proibiu que dessem palha para o povo de Israel para fazer tijolos. Agora vocês vão fazer tijolos, eu quero a mesma quantidade, só que eu não vou nem fornecer palha para vocês que se virem.
E aí o povo sofre uma opressão ainda maior. E toda vez que Moisés vai ao faraó, dando o recado do Senhor, o faraó diz, ok, vocês podem ir, mas ele sempre volta atrás, ele está sempre enganando Moisés. Nas pragas iniciais, nas primeiras pragas, os magos do Egito, lá do faraó, eles chegam a reproduzir alguns desses sinais, a partir das suas ciências ocultas, diz o texto bíblico. E aí o resto da história vocês devem lembrar, né? A passagem pelo mar, e começa a peregrinação no deserto, e aí Deus aparece, vai guiando o povo, né? Uma coluna, uma nuvem de dia, e à noite uma coluna de fogo. O Senhor fornece todo o alimento, todo o sustento ao povo no meio dessa peregrinação no deserto. Mas diante de todos esses sinais, diante de todos esses milagres, o povo ainda encontrou espaço no seu coração, na sua mente, para questionar o Senhor e para ser rebelde. E aí vê o que diz o capítulo 11 de Números. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas das extremidades do acampamento. Olha só, quero que você tenha o maior prazer em ler a palavra de Deus, então vou deixar uma tarefa de casa. Você vai se divertir demais, vai ser muito prazerosa a sua leitura, se você pegar o livro de Números e você for procurando nele cada vez que a ira do Senhor acende. Se a ira do Senhor se acender, você bate palminha, faz assim com a mãozinha e fala, vem coisa boa aqui, o fogo vai descer, a ação vai acontecer, alguma coisa incrível vai acontecer. E aqui não é exceção. O fogo do Senhor desceu, queimou as extremidades do acampamento, e via de regra, quando a ira do Senhor se acende, o povo depois fica cheio de medo, né? Começa a sofrer a punição do Senhor. Aí para quem que eles correm? Para quem que eles correm? Moisés, falando em hebraico, né? Moshezinho do meu coração, vem cá, Moshe, por favor, interceda junto ao Senhor por nós. Fala para ele parar com essa praga, fala para ele curar a gente, fala para ele mandar essas serpentes que estão mordendo a gente, matando todo mundo embora, por favor, Moisés. Eles estão sempre, a ira do Senhor se acende e eles recorrem a Moisés. E aí Moisés fala com o Senhor, Senhor, atende misericórdia, por favor, Senhor. Aí o Senhor atende a oração de Moisés. E aí vocês devem esperar assim, Moisés é o cara, né? Ele aparece aqui no livro de Números como a pessoa mais querida, a pessoa mais incrível, a pessoa assim, mais popular dentre o povo. Só que não. E a gente vai ver, não só nesse capítulo, mas nos outros também. No capítulo 12, por exemplo, os próprios irmãos de Moisés, Miriam e Arão, vão questionar Moisés. Vão falar assim, o texto diz, eles começaram a questionar porque Moisés casou com uma mulher que não é hebreia, e aí? Só que logo em seguida eles perguntam, será que o Senhor fala só com Moisés? Ele não pode falar com a gente também? O que tem a ver um casamento assim, intercultural, né, de Moisés com a questão do Senhor falar? Era só uma desculpa para reclamar de Moisés e os dois irmãos ali, fazendo coro com o povo, falarem mal de Moisés. É um livro cheio de emoções, então fica ligado. O que acontece logo em seguida? Então o povo clamou a Moisés e este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Aí você pensa, a coisa esquentou, agora esfriou. Não, vai começar a esquentar ainda mais. Continua a ler o texto comigo. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer,
nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Gente, vocês estão vendo? Parece que não passou 5 minutos, o povo estava reclamando, a ira do Senhor se acende, desce o fogo, como quem diz assim, parece um aviso do Senhor, ele queima as extremidades do acampamento. Ele está falando assim: pessoal, acordem, vocês estão reclamando à toa, ó. Por enquanto o fogo está queimando as extremidades, o fogo vai chegar pertinho de vocês, vai queimar vocês. E eles, cheios de medo, recorrem a Moisés. Parece que não passa em 5 minutos e eles voltam a reclamar. Mas olha o detalhe novo: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. Presta atenção aqui nesse pecado. Muita gente se esquece dele. Muita gente acha assim: cara, cheguei, comi pra caramba, e comi, e vou comer de novo, e vou comer de novo. E o pessoal se esquece que a gula também é um pecado. Não quero fazer referência a hábito de ninguém aqui, porque eu nem conheço os meus próprios. Eu sei que eu tenho sido por conta aí, é estresse, ansiedade, trabalho, da 1h da manhã, ainda estou preparando meditação aqui para o Gol, falei, não vou comer, tem que fazer aquele jejum lá, olha o ciclo circadiano, não pode comer depois das 6 horas e tal. Eu tentei, gente, mas não deu. Manda carboidrato, vem doce também, tem geleia, o açúcar é maravilhoso, vamos lá. Eu sei que nem parece tanto assim, né? Por isso eu vim de preto, para disfarçar aí os exageros que eu cometi essa madrugada. Mas é um pecado. E aí aquele povo, o bando de estrangeiros que estava junto ali, eles não inventaram um pecado para o povo de Israel. O que eles fizeram? Deram força às reclamações. E aí presta atenção no que acontece, né? Se tivéssemos carne para comer. Olha o que o povo que foi liberto da escravidão do Egito está dizendo para eles. Está dizendo para todo mundo, né? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Você pode imaginar o absurdo que eles estão falando aqui? Eles eram escravos no Egito. Como que eles podem dizer que a gente comia peixe de graça no Egito? A gente só tinha que fazer cada 500 tijolos por dia. De graça, comia peixe de graça. Onde? Você era escravo. Como que o povo todo faz um coro desse dizendo a gente comia lá que a gente era feliz no Egito, né? Tomando chicotada dia após dia, o faraó aumentando a carga de trabalho, proibindo eles de terem lá o seu lazer e qualquer outro prazer, interferindo diretamente na vida das famílias. E também dos pepinos, das melancias. Eles estão lembrando, olha, como que eles comiam bem, os alhos porós, mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser esse maná. Maná, gente, o texto diz como é que era. Uma coisa maravilhosa. O maná era como semente de coentro e tinha a aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e moía num moinho manual ou socava-o num pilão, depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com um azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Olha que maravilha, gente. Vocês já viram receita de internet? A galera falando assim, vou te dar uma receita de um pão super nutritivo, vai melhorar sua cognição, o funcionamento do seu corpo, isso e aquilo outro, 20 mil benefícios para você. Aí qual é a receita? Eles pegam as sementes, batem só, mistura com uma farinha, não a farinha de trigo, né? Vai ser uma outra farinha especial, e eles fazem o quê? Um bolo, um pãozinho para você comer. Fala, isso aqui é super nutritivo. Parece até o maná, né? As pessoas hoje estão deixando de comer tudo quanto é sabores para comer o que? Esse pãozinho aqui super nutritivo. E o povo reclamava. Os comentaristas, os comentários tradicionais no judaísmo, chegam a ir um tanto além do texto e dizem que o maná poderia ter todos os gostos, todos os sabores. Presta atenção no que eu estou falando, tá? Isso não está no texto bíblico, tá bom? Isso é um comentário da tradição judaica.
Só que, olha que interessante, isso aumenta o peso sobre o povo, e o que a gente está vendo nesse cenário aqui é a primeira lição: a ingratidão contamina e nos leva a perder o desejo de Deus. Presta atenção no detalhe agora. Verso 6: mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O maná não representa aqui apenas o alimento, o maná é a dádiva diária do Senhor, é o pão do céu, o pão celestial. Pão que, se a gente for interpretar o texto de uma maneira assim, mais caminhando para uma alegoria ou uma metáfora, é uma alusão ao próprio pão do céu, que é o Senhor Jesus. Então o que nós vemos aqui não é um mero alimento que o Senhor dá, não é um McDonald's no deserto que o Senhor está fornecendo ao seu povo. Ele está dizendo ao seu povo diariamente: eu cuido de vocês, eu zelo por vocês, eu sou o pai de vocês e eu nunca vou deixar faltar absolutamente nada. Mas por conta da ingratidão, por conta do pecado da gula, o povo quer o quê? A gente quer carne, a gente quer carne, a gente não aguenta mais esse maná. É como se eles estivessem dizendo para o Senhor: a gente não aguenta mais o favor do Senhor, a gente não aguenta mais esse alimento que o Senhor está mandando para a gente, manda carne. Mas agora perdemos o apetite. Eles não só desejavam a carne, mas eles tinham perdido o apetite pelo alimento do Senhor. É como se eles estivessem dizendo para o Senhor: nós perdemos a vontade de estar com o Senhor, nós perdemos a vontade de ter intimidade com o Senhor, nós perdemos o desejo de Deus. Isso é coisa horrível, porque o pecado, ainda que a gente tenha sido libertado por Jesus, o pecado ainda milita, o pecado ainda está aí, o inimigo vive ao nosso redor, perseguindo a gente, tentando fazer com que a gente caia, com que a gente ceda a esses desejos, ao pecado. Quero destacar a segunda lição na continuidade do texto: o pecado torna a nossa visão estreita. Aqui, coloquei como o título da nossa meditação a saudade do Egito, e eu tomo a saudade aqui do Egito como uma metáfora da saudade que a gente sente às vezes do pecado, da escravidão do pecado. Quantas vezes, ou quantos de nós não temos aí 1, 2, 3 ou mais pecados não confessados, pecados que alguns chamam de pecados de estimação, pecados que a gente acha que são pecadinhos, que a gente guarda só para nós, a gente não confessou ainda ao nosso discipulador, ao nosso mentor, e a gente vai cultivando esse pecado. Mas pode ter certeza que esse pecado ele vai não só nos afastando de Deus, mas tornando a nossa visão mais estreita. Aí quando eu falo aqui que a gente tem saudade do Egito, é como se a gente tivesse saudade dessa vida anterior, vida de escravidão, vida de trevas, vida que não conseguia perceber desde as pequenas até as grandiosas maravilhas do Senhor na nossa própria vida e ao redor. A gente tem saudade do Egito, a gente tem saudade do pecado, porque no nosso coração ainda há espaço para o pecado, algum pecado que a gente esteja cultivando. A saudade do Egito leva ao acúmulo de ingratidão e à amargura. É isso que o povo está fazendo aqui. O problema não é só o pecado da gula, mas é o coração cheio de ingratidão. Gente, é um absurdo total a gente pensar na história do povo de Israel e olhar não só aqui no livro de Números, mas ver a sequência toda, né, do Pentateuco, 1ª, 2ª Reis, Samuel, a história ali, aquele período dos reis, coisas absurdas. E aqui aparecem também o povo se prostituindo, né? A ira do Senhor vai se acender mais uma vez lá nos capítulos seguintes, quando quando os homens se deixam levar e entram, vão adentrar por todo tipo de pecado de sexualidade com as mulheres moabitas. Então é um povo que, tendo visto todos os milagres do Senhor, mesmo assim enfiava o pé na jaca, dava as costas para o Senhor. Era um povo rebelde que declarava em voz alta: a gente não quer mais o maná, a gente não quer o Senhor. Agora imagina a nossa situação. A gente pode estar passando por algum deserto pessoal,
a gente não está diante de todos esses milagres e sinais. Isso aí a gente está vendo na nossa imaginação, né? O testemunho do texto bíblico. E aí, por causa do pecado que milita na nossa vida, a nossa visão vai ficando cada vez mais estreita. E aí a gente não vê os milagres que o Senhor está fazendo ao nosso redor. Eu fico imaginando, já ouvi uma ou outra pessoa questionando. A gente está falando de avivamento há anos aqui na igreja, e as pessoas, né, principalmente os pregadores, comentam: nós temos visto os sinais, o pessoal que participa ativamente dos retiros da igreja, o retiro anual da igreja toda, o retiro do Gol, o retiro do Up, quanta coisa que Deus está fazendo, mas ainda assim, por conta do pecado, você pode não estar enxergando tudo isso que Deus está fazendo. E aí, repetindo o mesmo pecado do povo, não o pecado da gula, mas o pecado da ingratidão, e dando lugar no seu coração para esse tipo de coisa. Saudade do Egito nos leva ao ressentimento. A gente fica amargo, reclamão, uma pessoa chata, ninguém aguenta ficar do nosso lado. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu confesso para vocês, eu não estaria nem casado. Que pessoa reclamona sou eu? E Deus usa a minha esposa para falar: para de reclamar. É coisa que eu ainda estou trabalhando. Mas tem uma coisa que eu não reclamo, é da nossa igreja, é da liderança que a gente tem. E eu estou enfatizando isso, você já vai saber por quê, por causa da sequência do texto. A saudade do Egito também nos leva para longe de Deus e entristece o Espírito Santo. Mas tem esperança. Continua na sequência do texto, no capítulo 11, né, no verso 10 agora. A gente vai ver na terceira lição: Deus nunca rejeita um coração sincero. Muitos de nós alimentam uma ilusão, achando que quando a gente se torna crente, a gente se torna perfeito. Perfeito é Jesus, e a gente vai estar com Ele na eternidade. Aí então, quando vier o que é perfeito, eliminará o que é em parte. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 13. Então, quando a gente estiver na eternidade, o que há de imperfeição vai ser eliminado. Então, há esperança para nós. O que acontece? Deus aqui diante de Moisés, a gente vai ver Moisés abrindo o coração para Deus, vendo toda a dificuldade do povo, as reclamações do povo, e ele vai rasgar o coração, vai abrir o coração diante de Deus. O que você vai perceber é que Moisés, ele não deixa de se queixar para o Senhor. Ele não finge diante do Senhor, ser assim: não, Senhor, está tudo bem, está tudo legal, o Senhor conhece o nosso coração. Muita gente quer fazer esse papel de super crente. Não há esse tipo de cobrança aqui na igreja. No discipulado, então, não existe isso. Ninguém está exigindo que você crie uma maquiagem de santidade, não é? Uma santidade falsa, e finja para Deus ou para os seus irmãos que você é um super crente, que você não passa por nada. Não, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. E caiu um tijolão no seu pé e você vai dizer: ai, glória a Deus, que maravilhoso. Não é? Você vai sair daqui do culto e de repente você tem um aborrecimento, oh, glória a Deus, que maravilhoso. Nossa, quantas vezes que eu já vim para o culto ou saí daqui, aí chegou no trânsito, que é o meu calcanhar de Aquiles, é onde o inimigo me ataca direto. Chega no trânsito, eu estou ouvindo a Bíblia até. Eu lembro da pregação do pastor Henrique, ele fala: Senhor, que esse carro seja só a glória do Senhor e tal. Eu falei: eu fiz essa oração, mas depois de ter falado um monte de bobagem, né? Falando: Senhor, esse demônio aí que está me fechando, esse outro cara, reclamando. Se isso acontece comigo, que sou um super santo, não vai acontecer com vocês? Irmãos, nós somos corpo de Cristo, mas saiba que Deus não rejeita um coração sincero. Abra teu coração para o Senhor. Vocês vão ver que aqui na sequência, né, do verso 10, a partir do verso 10, Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor. Opa! Bate aí, acendeu-se a ira do Senhor. Alguma coisa importante vai acontecer. E isso pareceu mal a Moisés.
E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Aí ele começa a reclamar, porque ele começa a ficar preocupado. Pensa o seguinte: o povo inteiro está indo lá na porta da sua casa, tá? Você está lá com um filhinho pequeno, e aí ele está lá chorando, aí ele está indo lá na porta da sua casa reclamar: fulano, você não vai fazer isso não? Imagina, indo lá na casa do Felipe: Felipe, ora por mim, abre aí, Felipe, preciso, eu estou com fome, Felipe, ora aí para o meu Clóvis, pastor Henrique, Marcão, a liderança que Deus está levantando aqui também, João, seja lá quem for. Mas aí cabe uma palavra aqui agora. Deus nunca rejeita um coração sincero, e agora eu quero dar uma palavra aos líderes de célula, líderes que têm sido levantados aqui. Não esmoreça, persevere, abra teu coração ao Senhor. Se você é líder de célula, supervisor, seja lá o que for, você está trabalhando na igreja, está liderando algum grupo, discipulando a galera, mentoreando, aí a galera já não está te procurando, vacila, não vai ao discipulado, desmarca em cima da hora, você marca a reunião, ninguém vai. Gente, não esmoreça, persevere, não deixe que o teu coração seja entristecido por essas coisas, tá? O que aconteceu aqui com Moisés? Ele rasga o coração diante de Deus: Senhor, por que o Senhor trouxe esse mal sobre mim? Foi porque eu não te agradei? O Senhor não se agradou de mim? Colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem deu à luz? Porque me pedes para carregá-los nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Aqui é um engano de Moisés. Onde conseguirei? Onde que eu vou conseguir carne para toda essa gente? De homem eram só 600 mil. Só 600 mil. Imagina, Deus fala para você, levanta você e fala assim: é agora, hein? Churrascão para mais de 600 mil pessoas, é contigo. Mesmo que fosse alguma coisa mais fácil, que Deus fala assim: é brownie para 1 milhão. Imagina se Deus falasse isso com você. Só que Deus está dizendo a Moisés: é Ele quem vai garantir, Ele quem dava o maná. Se Ele está falando que Ele vai dar carne, é Ele quem vai dar. Só que Moisés, tão preocupado, aquele monte de gente reclamando no ouvido dele, ele comete esse deslize. Ele diz: onde conseguirei, verso 13, onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer, não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Gente, isso aqui não é força de expressão, tá bom? Moisés, ele sobe o Monte Sinai, está falando com Deus diretamente. Ele sabe que Deus é vivo, é verdadeiro. Ele não está assim falando: vou mandar essa para Deus para ver se Ele me alivia. Ele não é uma força de expressão. Ele está falando: mata-me agora. Se é assim que o Senhor vai fazer, me mata agora, me mata agora. Ele estava desesperado. E aí o Senhor, cheio de misericórdia, vai atender o pedido de Moisés. O que Deus vai fazer? Não vai mandar a carne logo. Calma aí, eu vou organizar as coisas para você, Moisés. Então, líder, saiba que é Deus quem organiza todas as coisas. É Deus quem te levanta, é Deus quem te sustenta. E se Ele te levantou, se Ele te vocacionou, se Ele te chamou, Ele vai te dar todas as condições para a vida e para a piedade. Assim Ele o faz, assim Ele o promete para todos nós. Então aí Moisés vai dar, Deus vai dar aqui algumas orientações para ele, ficam orientações para nós líderes: dividir o fardo. O Senhor vai literalmente repartir a conta de Moisés. Olha o que acontece a partir do verso 16. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores. Tem alguma semelhança aqui? Não é à toa que a nossa igreja é organizada em célula. Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro,
para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você e tirarei do teu espírito, do espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Estão vendo? Repartir o fardo. Cuidado, líder. Às vezes você pode estar sofrendo porque você está centralizando tudo e carregando um fardo que o Senhor não separou para você. Então joga o fardo sobre Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Agora a quarta lição, a santificação é essencial para termos intimidade com Deus. No verso 18, Números 11, verso 18 continua: diga ao povo, consagrem-se para amanhã pois vocês comerão carne. Chegou o grande dia, o churrasco do Senhor. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês e vocês a comerão. Aqui, a palavra consagração tem a ver com santificação, com preparação, ou seja, você vai se separar, vai se preparar especialmente. De novo, não é uma refeição que o Senhor está mandando, é o sinal do favor, o sinal do amor de Deus, o sinal de que Deus ama infinitamente o seu povo, porque um povo reclamão, rebelde como esse, e um Deus santo, todo-poderoso como o nosso, nessa relação entre eles, se o amor de Deus não está claro para você, eu não sei mais o que pode ser claro aqui. Mas a santificação é essencial para a gente ter intimidade, porque a gente vai ver o que vai acontecer com esses reclamões ao longo do texto bíblico, não só no capítulo 11, mas nos seguintes. O povo que se volta contra Deus e insiste, eles vão morrer. Aquele povo reclamão que depois Deus levanta 10 e vão lá visitar a terra prometida para ver, lá é terra boa, dos 10, somente dois vão dizer que a terra é boa, dizendo assim: olha, a promessa que Deus fez é verdadeira. Dentre aqueles 10 espias, 8 vão dizer: não tem como entrar nessa terra, é muito ruim. E por conta dele, eles e toda uma geração morreu no deserto e não entrou na terra prometida, porque foram rebeldes, porque reclamaram do Senhor, porque não confiaram, porque não se prepararam, porque não se santificaram, porque não se consagraram ao Senhor. Então, vocês sabem, como diz o texto lá de Hebreus, capítulo 12, verso 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, sem santidade a gente não vai ver as bênçãos do Senhor. E continuando, lição 5. Deus deu o que o povo pediu a fim de puni-lo. Não pensem vocês que agora Deus deu carne. Então Deus está cedendo à vontade do povo de Israel. Não. Às vezes Deus faz isso. Ele nos dá exatamente o que nós pedimos, para depois nos mostrar: isso que você está insistindo em pedir vai te fazer mal. Porque no caso aqui do povo, o que eles estavam pedindo? Não era meramente carne. Eles estavam dizendo: o que o Senhor nos deu até hoje, nos deu até agora, não é o suficiente. Como quem diz assim: o Senhor não é um Deus bom, não. O Senhor não é um Deus perfeito. Se o Senhor nos amasse, o Senhor nos daria carne. Era esse tipo de frase que estava lá militando no coração do povo de Israel. Só que era tanta frase, tanto absurdo que o povo devia dizer, que Deus falou assim: bom, não preciso registrar tudo aqui na minha palavra, basta esse povo que vai ler isso aí, milhares de anos depois, mais de 5.000 anos depois, eles vão ler isso, eles vão entender, porque agora habita neles o Espírito Santo. Jesus nos abriu o entendimento, amém? Então a gente não vai repetir o que o povo aqui fazia. Essa é uma das formas de Deus aplicar uma pena com severidade sobre o seu povo, dar exatamente o que eles querem. Vocês querem carne? Tomem carne. Vocês querem um rei? Isso a gente vai ver lá em Samuel, né? Vocês querem um rei, querem ser igual aos outros povos? Então tomem um rei.
mas vocês sabem que vocês vão sofrer a beça na mão de um rei, porque vocês estão negando agora o meu reinado, o meu senhorio. Vocês querem que um homem governe sobre vocês e não o Senhor. Para encerrar, vamos às aplicações. Primeira aplicação: seja sincero, mas nunca duvide de Deus. A gente viu Moisés rasgando o coração, abrindo o coração diante de Deus e até reclamando, mas não duvide do Senhor. Números 11, 21 e 23, o texto diz assim, 21 a 23, disse porém Moisés, aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e diz, darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro, será que haveria o suficiente para eles, se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles, se todos os peixes do mar fossem apanhados? Olha o que Moisés está falando, hein? Agora a gente não está falando de um povo reclamando, estamos falando de Moisés. Moisés questiona o Senhor, duvida do poder do Senhor, e o Senhor manda logo a resposta. O Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Estará limitado o poder do Senhor? Eu quero que você grave essa frase, e você grave ela no seu coração, porque toda vez que você questionar o Senhor, toda vez que você perguntar assim, Senhor, será que o Senhor vai fazer isso? Será que o Senhor pode fazer isso? Você tem que se perguntar, estará limitado o poder do Senhor? Estará limitado o poder do Senhor? Quantas vezes a gente pede pelo avivamento? Quantas vezes a gente tem feito a oração para que Deus venha e nos capacite para uma obra, para que Ele abra os nossos olhos e nós vejamos todas as maravilhas do Senhor, para que a gente ouça o Senhor, para que a gente viva uma vida de santidade. O Espírito do Senhor habita em nós. E em Lucas 11 a gente ouve o próprio Senhor Jesus dizer, vocês são maus. Tá? Se o filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se o filho pedir um alimento, você vai dar uma cobra? Não, vocês são maus e sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, muito mais o nosso Pai que está nos céus vai nos dar toda boa dádiva e o Espírito a quem o pedir. Como é que tem sido a sua oração? Você tem pedido para viver esse avivamento? Você tem pedido o Espírito Santo de Deus vindo com todo o poder e capacitação sobre a sua vida? Seja sincero, mas nunca duvide do Senhor. Estará limitado o poder do Senhor? Segunda aplicação, consagre-se e deixe os resultados com Deus. Se prepare, santifique-se. Como o texto de Hebreus nos lembrou, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então não tem como você ouvir, ver tudo aquilo que Jesus, tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio, se você não se santifica, porque você está ligado no pecado, você está ligado em outras distrações. Veja quanto tempo que você tem dedicado, pega aí o teu celular e vai no aplicativo ou nas configurações do seu celular, veja quanto tempo você tem dedicado às mídias, aos aplicativos, vê se o aplicativo que você mais tem usado aí no seu celular é o da Bíblia. Você vai ver que é o aplicativo que você menos usa. É bem possível que isso aconteça contigo. O que Deus disse ao povo antes de atender o pedido por carne? Consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. E aí Deus deu carne, deu 1 mês de carne, foi empanturrando eles. Vocês vão comer carne durante 1 mês, até sair pelo nariz, até vocês não aguentarem mais, até vocês terem nojo. Consagrem-se e deixem o resultado com Deus. Quando a gente está consagrado ao Senhor, quando a gente está ali firme com Deus, mesmo depois de Moisés ter questionado o Senhor, e o Senhor lançar essa pergunta retórica a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? O que a gente vê é o poder do Senhor se manifestando. E aí Deus não só deu carne, mas Deus se manifestou com poder, e toda aquela liderança que Ele chamou para dividir o fardo com Moisés, todos eles profetizaram, houve um avivamento, o Espírito do Senhor veio sobre eles, Deus, toda aquela vocação, aquele poder incrível que estava sobre a vida de Moisés, Deus pegou aquele poder e repartiu sobre outras lideranças, como se fosse o seguinte: tem um Moisés aqui, que eu vocacionei, eu levantei, é um líder segundo o meu coração. Com os outros eu falo através de visões,
de coisas misteriosas. É isso que Deus fala a Miriam e Arão quando eles questionam a liderança de Moisés. Ele fala assim: Moisés não é assim, eu falo com Moisés face a face, com intimidade. O que Deus faz? Pega ali parte daquele espírito e reparte dentre o povo. É como se ele fizesse assim: agora vocês não vão ter um Moisés, vocês vão ter vários Moisés diante de vocês. Deus fez ali, o povo se consagra, e aí deixa o resultado com o Senhor. O poder do Senhor não está limitado, não está limitado. Então basta a gente se consagrar e deixar os resultados com Deus. E última lição, última aplicação: sepulte seus desejos pecaminosos e viva cheio do Espírito Santo de Deus. O que aconteceu quando o Senhor mandou as codornizes? O texto diz, é muito interessante, depois disso, no verso 31, Números 11, 31, depois disso veio um vento da parte do Senhor, ou seja, não é uma coisa qualquer que acontece quando vem as codornizes, é mais uma vez o vento do Senhor, ou seja, o Espírito do Senhor está levando aquele alimento lá para eles, que trouxe codornizes do mar e fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros. Mas o que aconteceu? Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre seus dentes, e antes que a ingerissem, eles dando ali, todo mundo vidrado na gula. Agora que tá bom. Todo mundo comendo muito, mas muito mesmo. Vocês não queriam carne? Agora todo mundo comendo carne, feliz porque estava comendo carne, não porque recebeu o favor do Senhor. A ira do Senhor acendeu-se contra o povo e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Kibroth Hataavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Aqueles que foram dominados pela gula, dominados pelo pecado, foram sepultados naquele lugar. Kibroth Hataavá significa sepultamento, ou sepulcro dos desejosos, ou sepulcro dos gulosos, sepulcro daqueles que cederam aos seus pecados e rejeitaram ao Senhor. Kibroth Hataavá. Não ceda aos seus pecados, sepulte seus desejos pecaminosos e viva cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 2, 24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas, que é o Senhor Jesus. E por fim, vamos fazer a oração, tomar o texto bíblico como oração, como Paulo diz em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sepulte seu pecado, sepulte todos os seus desejos pecaminosos e viva cheio do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus já levou na cruz tudo aquilo que nos escravizava. Então não se deixe escravizar novamente. Amém? Senhor Deus Santo Todo-Poderoso, te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que a gente não repita os mesmos pecados do teu povo aqui vagando pelo deserto, Pai. O Senhor já nos arrancou do poder das trevas, já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, é Cristo quem vive em nós, Pai. E nós aqui, teu povo, Senhor, adotados pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, não nos deixe cair nas tentações, não nos deixe ser um povo rebelde, não deixe que o nosso coração seja tomado pelo pecado ou pela ingratidão, por nenhuma raiz de amargura, mas que o nosso coração vibrante diante do Senhor, estejamos todos ligados no Senhor, buscando o Senhor, cheios do Espírito Santo, porque a gente sabe, Senhor, aquilo que nós pedimos ao Senhor, sendo da Tua vontade, o Senhor tem o maior prazer de nos dar. Que os nossos desejos sejam os seus desejos e que a gente nunca tenha saudade do Egito, que a gente nunca tenha saudade da escravidão, que a gente nunca tenha saudade do pecado. Em nome de Jesus. Amém.